Prontinho, pessoal, gravando. Bom, então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todo mundo. Essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal da Bliss no YouTube, né, como eu falei. O meu nome é Daniel Gui, eu sou tesoureiro na gestão atual da diretoria da Bliss e também um dos sócios na Aliança Traduções, especialista em tradução jurídica e interpretação. Deixa eu só liberar mais um pessoal que está chegando aqui. Legal. E a Bliss, para quem não conhece, é a primeira associação de empresas do setor de serviços linguísticos a ser criada no Brasil. A nossa meta é desenvolver e manter uma associação robusta, capaz de promover nosso setor interna e externamente. Visamos consolidar nossa representatividade no mercado brasileiro e ampliar o número de empresas associadas. As empresas associadas prestam serviços diversos, serviços linguísticos, né, como os de tradução, localização, interpretação, revisão, criação de conteúdo, legendagem e dentre muitos outros. A Bliss promove, apoia e desenvolve atividades que tenham como objetivo divulgar o nosso setor para que empresas nacionais e multinacionais possam conhecer e contratar diferentes serviços linguísticos no Brasil, fornecer informações para os associados sobre as tecnologias mais recentes de apoio à atividade linguística, conectar os diferentes profissionais de serviços linguísticos e dialogar com as universidades e cursos de formação de profissionais de serviços linguísticos. Tudo isso através de webinars, workshops, congressos e encontros, seja de forma online ou presencial. Para quem quiser mais informações, basta acessar nosso site bliss.org.br ou falar com um dos nossos diretores. E aí, agora, sobre o nosso apresentador de hoje, o Andrews Braga. Ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Júnior, Mackenzie, no Rio, MBA em Controladoria e Finanças pela mesma instituição, especialista em Contabilidade com certificação internacional, especialização em Planejamento Tributário e Gestão Tributária pela Cenofisco, com mais de 17 anos de experiência em sociedades anônimas e escritório de contabilidade, também é contador da Abrates desde 2013 e é o contador da Bliss. O tema de hoje que o Andrew vai trazer para a gente é o impacto da reforma tributária para o setor de tradução. E dentre os temas, ele vai falar sobre o cenário tributário atual, para onde a gente está caminhando e o que fazer nesse momento antes que seja tarde demais. Então, durante a apresentação do Andrews, podem ir deixando aí suas perguntas na caixinha. Acho que a gente não tem uma caixinha específica, né? Então, podem ir deixando nas mensagens aqui, né? Que a gente vai reservar um tempo no final para perguntas, de todo mundo. Então, Andrews, agora com você, se você quiser compartilhar. Vou dar o destaque aqui para você. Perfeito, boa tarde a todos aí presentes. Vou compartilhar a tela aqui com vocês de um material que a gente produziu com o objetivo de direcionar aí as principais questões, né, dessa reforma tributária. Bom, vamos a ela então. É o objetivo e alinhamento de expectativas. Eu gostaria de começar por esse ponto, diante de uma legislação, né, que ainda está a cada dia trazendo novidades para todos nós. Eu quero alinhar essas expectativas com vocês, para vocês saberem o que que a gente vai tratar aqui durante esse momento que vamos passar juntos, tá? Então, a gente vai fazer uma breve introdução sobre essa emenda constitucional, que é 132/2023, e a Lei Complementar 214 de 2025. A gente vai falar a respeito das principais novidades, esse cenário atual e o que que a gente, né, pode fazer nesse momento e os impactos da prestação de serviços aí de tradução, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa é, trazer para um alinhamento geral e que todos possam ter uma base do que está acontecendo. A gente tem uma emenda constitucional, que é a 132 de 2023, ou seja, completou 2 anos no final de 2025, e ela exigiu a criação de uma lei complementar, né, que é essa lei 214. Então, dentro é, desses dois materiais, né, nós conseguiremos ter uma visão bem ampla do que está caminhando essa reforma tributária até o momento e tudo que ela vai exigir em algum determinado momento ali na frente, tá? Então, a emenda constitucional, ela vem dizendo o seguinte: o foco central é simplificação tributária,
né? E para isso ela faz o quê? Ela cria o que a gente conhece ali, IBS e CBS, e aí a gente vai falar dele na sequência. Ela tem como objetivo, é, isso é que é ventilado, não aumentar carga tributária, eu deixei isso entre aspas, porque talvez isso não seja efetivo, né? Ela traz uma simplificação na arrecadação, que é o split payment, né? Que hoje não há, mas a gente vai falar dele ali. E é importante aqui eu destacar que nós temos uma emenda constitucional, uma lei complementar, mas nós ainda não temos uma instrução normativa que rege de fato como deverá ser na prática a ação de cada contribuinte daqui a pouco. Então, isso são leis, são regulamentações que ainda estão por surgir, tá? Então, falando dessa primeira questão e talvez a mais interessante aqui para a gente, que é essa simplificação tributária, eu venho dizendo aqui de cara que a gente tem um método simplificado, e aqui eu vou trazer, é, nesse tópico em exclusivo, uma opção de simples nacional, tá? Nós estamos, então, nós temos um método simplificado e um método híbrido, para IBS e o CBS, que é a contribuição para bens e serviços. E esse período de transição, ou seja, de adaptação das empresas, vai de 2026 até 2033, tá? E aqui eu boto uma observação que é para chamar a nossa atenção, que a alíquota total estimada é de aproximadamente 26,5, 27, dividida aí entre IBS, né, e CBS, sobre o valor total dos serviços. Tá, mas vamos lá então. Hoje, a simplificação tributária, ela vem sendo ventilada por quê? Porque o IBS ele traz a substituição do ICMS e do serviço, Imposto sobre Serviços, né, que é o ISS, e a CBS traz a substituição do PIS e do COFINS. Então, nós resumiremos quatro impostos barra contribuições em dois impostos barra contribuições. Feito isso, há sim uma simplificação tributária, tá? É, Nós podemos, então, ter um momento aqui importante, eu escolhi dedicar esse slide a isso, que é o período de transição. Daí, vocês, né, os contribuintes, terão a oportunidade de manter-se no que a gente tem como um regime normal aos que estiverem no Simples Nacional, ou um regime híbrido, que o que basicamente é isso, Andrews? Basicamente o seguinte: se você escolher manter-se no Simples Nacional, você vai continuar pagando os seus impostos dentro do Simples Nacional ali, do DAS, todas aquelas siglas dos impostos, e a partir de determinado momento, você vai ver aqui, 2027, por exemplo, vai extinguir alguns impostos barra contribuições e vão aparecer as siglas do IBS e do CBS, tá? Dentro do Simples Nacional, o objetivo, como eu bem destaquei ali na parte inicial da apresentação, não é aumento de carga tributária. Aí eu deixei isso entre aspas, porque daqui a pouco a gente vai tratar desse detalhe. Então, não sendo o objetivo o aumento de carga tributária, o que vai acontecer? Quando surgir o IBS e o CBS, ele vai tendo
um percentual de IBS e CBS e sendo deduzido os percentuais de PIS, COFINS, ISS ou ICMS, tá? Então ele vai transitando. Saiu 1% de cima, vem 1% para baixo, né? Você pode acompanhar aqui nessa planilha aqui, que é uma linha do tempo, né, desse período de transição, que ele vai fazendo a migração. Então, quando, por exemplo, o ISS aqui em 2029 estiver com 90% do valor total dele, nós teremos 10% destinado ao IBS. Em 2030, 20% de ISS, 80% de ISS e 20% de IBS. E assim sucessivamente, até que chegue em 2033 e todos os impostos que nós conhecemos hoje, né, que serão substituídos, sejam de fato extinguidos, tá? Como então funciona essa questão híbrida, Andrews? Essa questão híbrida é porque a partir de setembro de 2026, as empresas que são hoje optantes pelo Simples Nacional, isso é um calendário que tem sido falado em palestras, em fóruns, tá? A gente sabe que quando não há uma regulamentação efetiva, isso pode ter alguma variação, tá? Mas nas palestras, nos fóruns que estão sendo ministrados, já em setembro de 2026, nós teremos a opção de nos mantermos como regime simples absoluto ou regime simples híbrido. E o que que é esse regime simples híbrido? Basicamente, é escolher pagar a CBS e o IBS por fora do DAS. Essa escolha vai acarretar uma demanda de trabalho e controle bem maior e, potencialmente, vai gerar uma carga tributária maior para as pessoas que fizerem essa opção. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, e por que alguém faria essa opção, Andrews? Bom, ali na frente nós entenderemos por que alguns prestadores de serviço deverão fazer essa opção, né? O que que então, né, nós deveríamos fazer hoje, tá? Como prestadores de serviço, né, da área da tradução, nós deveríamos hoje começar, e aí eu destaquei aqui no meu slide como um plano de ação, mapear a tributação dos contratantes, né? Bom, se eu presto serviço para empresas estatais, se eu presto serviços para empresas que são multinacionais, se eu presto 90% dos meus serviços para empresa de capital aberto, ou seja, empresa extremamente grande, eu terei que tomar uma decisão, tá? Se eu presto serviço para empresas pequenas, para o contratante final, ou seja, uma pessoa física, eu terei que tomar outra decisão. Então, acho que o primeiro ponto a se fazer daqui para setembro é mapear quem são de fato os meus contratantes, né? Onde eu tenho mais mercado, onde eu ganho mais dinheiro, onde eu não posso, de modo algum, abrir mão, tá? Feito isso, você já vai ter um norte, um material para trabalhar ali na frente, juntando demais informações que eu vou passando aqui. Nesse plano de ação, eu também destaco que é importante controlar as despesas da empresa, ou seja, é, de fato, mapear qualquer potencial crédito que exista. E o que que significa isso, Andrews? Bom, nós sabemos que hoje as empresas menores, né, elas tendem a ter uma administração financeira, controle de despesas e receitas, que em muitos momentos se mistura com a pessoa física. Então,
Você tem uma empresa, tem de fato um escritório, mas o contrato de aluguel está no CPF do sócio. Você tem de fato uma empresa, tem lá um aluguel e você contratou uma empresa de telefonia no CPF do sócio. Você tem um contrato com um banco onde não é uma conta corrente de pessoa jurídica, de pessoa física, e a tarifa bancária da pessoa física e todos os encargos estão ali direcionados à pessoa física. Então, esse tipo de controle mínimo, né, nós precisamos mapear, organizar a casa, porque isso vai nos ajudar a tomar a decisão que pode ser melhor ou pior para nossa empresa ali na frente, tá? A terceira, a terceira medida aqui, né, desse plano de ação é, de fato, definir uma direção até setembro de 2026. E isso é importante porque quem conseguir sair na frente vai chegar ali na frente mais preparado. Então nós precisamos, desculpa até a redundância aí, falando com vocês, né? Todos especialistas, pô, em língua, então desculpa. Mas de fato, vai ser importante aqueles que puderem é, se planejar para tomar uma decisão em setembro de 2026, de modo que tenha se estruturado com algum histórico, né? Mapeamento dos contratantes, focar, ver qual é seu nicho de verdade, né? Qual é o nicho que você pode ganhar mais dinheiro e pretende investir mais tempo, controlar suas despesas mínimas, controle gerencial, mesmo que pequenos controles são necessários nesse momento, e de fato até setembro conseguir sentar lá com o seu contador é, e falar, bom, nós vamos trilhar esse caminho, porque diante disso, essa vai ser a melhor opção para a minha empresa, tá? Então, nesse plano de ação, eu deixo bem destacado isso. E aí eu trago aqui um slide que eu falo bem claramente aqui que o mercado ele se comunica. Por que que o mercado se comunica, Andrews? Porque como tudo é novo, né? A tendência que os prestadores tomarão ali na frente ainda está em curso. Então, a gente não consegue presumir com segurança qual vai ser o norte que o mercado vai tomar ali na frente. Mas nós conseguimos, de forma bem sutil, identificar o que possivelmente o mercado vai fazer, tá? Então, eu destaquei nesse slide uma carga tributária do Simples Nacional puro, simples, né? O Simples Nacional híbrido e do lucro presumido. O lucro real eu nem fiz questão de colocar aqui, porque eu acredito que vai ficar muito fora da nossa realidade aqui para hoje. Então, você vai notar que a carga tributária aqui, no Simples Nacional puro, que é o primeiro ali, né? É muito menor do que o Simples Nacional híbrido e do que o lucro presumido. Bom, e por que isso, né? Porque uma vez que você é lucro presumido, você vai apurar o IBS, CBS, a carga tributária vai subir, mas você vai destinar créditos ao seu contratante, créditos integrais, tá? Então, se você é, paga de imposto IBS e CBS 25% de 100 mil, ele vai poder aproveitar ali na frente 25 mil dos seus 100 mil cobrado para ele, né? Se você é do Simples Nacional e paga 13,45% de impostos todos os meses, você não vai conseguir transferir para ele o crédito de IBS e CBS integral, tá? E embora tenha é, um crédito reduzido, o Simples Nacional puro, ele não é tão atrativo
aos contratantes, quando são grandes. Então, por que que eu destaquei nesse slide que o mercado se comunica? Olha só o que que pode acontecer ali na frente. As empresas grandes, elas podem escolher outras empresas, e elas vão fazer isso, tá? Isso é fato. Elas vão escolher empresas que lhes permita ter o crédito integral. E se você está no Simples Nacional puro, sua carga tributária é menor, você não vai disponibilizar para esse contratante o crédito integral. E aí ele pode optar pagar mais caro ao concorrente e ter o crédito integral do que pagar mais barato, talvez, a você e não ter esse crédito integral. Vamos, essas alíquotas aqui que você está vendo, vocês estão vendo aí, elas estão baseadas aqui em um tradutor que fature em média 30 mil por mês, né? Então, 30 mil por mês vai estar ali na segunda faixa do Simples Nacional, aproximadamente 13,45% é o que esse tradutor pagaria no Simples Nacional puro, tá? Enquanto no híbrido, ele pode, isso lembrando que há uma tabela progressiva, né? Ele pode chegar lá em 33, pagando 34,17% de imposto. Então, o que que vai acontecer, tá? Vai acontecer que, enquanto o profissional que está aqui no Simples Nacional puro, pagando 13,45% de imposto, vai cobrar 100 mil por um serviço, o que está no híbrido vai cobrar 120 mil, tá? A empresa grande, ela vai olhar para você que cobrou 100 mil e vai falar, quanto de crédito ele me gera? R$ 1.000. Poxa, vamos ver esse aqui de 120 mil. E ele me gera 20%. Bom, e quanto é 20% de 120 mil? E 24 mil. Pô, então, calma aí. No final das contas, aqui eu estou pagando 96 mil. Né? Eu estou tendo vantagem aqui, que eu vou poder aproveitar esses 24 mil aqui em outra ocasião. Talvez eles façam uma seleção natural. Por isso que eu estou dizendo aqui nesse slide que o mercado ele se comunica, tá? No slide seguinte, eu só faço uma demonstração, né, na linha do tempo de uma simulação tributária, que isso já é um programa que o nosso escritório já tem contratado, já tem trabalhado nisso já faz tempo. E aí eu fiz a simulação para esse mesmo tradutor, tá, que fatura ali em média 30 mil por mês, de 2025, de 2026 a 33, né, e você vai observar aqui o que eu acabei de falar, que o modelo híbrido de CBS e IBS, ou seja, calculado por fora, ele vai gerar um incremento tributário de aproximadamente 20,72% de tributos. Isso aqui vai mexer no preço final do teu produto, isso aqui vai mexer no teu contratante, tá? Enquanto o Simples Nacional puro, né, ele tende a manter a carga tributária que hoje você estaria pagando em 2026 até 33. Óbvio, se não houver nenhuma regulamentação mudando os percentuais da tabela do Simples Nacional, tá? Da tabela de tributação do Simples Nacional. Então, via de regra, via de regra, nós olhando especificamente para que o mercado se comunica, nós talvez consigamos observar que você talvez precise escolher o nicho de atuação, né? Porque o mercado por si só vai fazer isso. Os contratantes por si só farão isso, né? Eles olharão e farão. E vai, ó, esse aqui me gera crédito, esse aqui me gera um crédito reduzido, esse aqui eu quero, esse aqui.
talvez não faça sentido, né? Então, isso tudo faz parte do plano de ação, né, que a categoria vai ter que ter para se manter competitiva no mercado, para manter atendendo seus clientes, não perder para a concorrência, né? E aí eu destaco aqui o que eu chamo de desvantagens e vantagens, tá? Entre aspas, vantagens, né? Vamos lá. As desvantagens é que possíveis, né, empresas procurem quem der mais crédito. Então, as empresas grandes certamente vão procurar as empresas que geram mais crédito, tá? E uma desvantagem, mas que talvez seja necessário, né, para a subsistência de alguns profissionais da classe, é talvez você segregar as empresas, né? Eu tenho uma empresa no Simples Nacional puro que gera crédito reduzido e atende os pequenos clientes. Esses clientes que não têm necessidade de crédito para compensar nos impostos dele, ou seja, são as pessoas finais, o consumidor final do produto. Ou são empresas que também são do Simples Nacional puro, então ela também não vai fazer muita exigência acerca dos grandes créditos que pode gerar no regime híbrido, né? Então, muito provavelmente o mercado vai tender para esse lado aqui. As empresas vão escolher ter uma opção para atender as pequenas empresas e as pessoas, os contratantes finais, né, o consumidor final do produto, e uma empresa que esteja enquadrada no regime híbrido e que possa gerar crédito quando houver aqueles contratos maiores por empresas maiores, tá? Vale destacar também que essa mudança de IBS e CBS, ela não influencia por hora os serviços contratados do exterior. Então, se você presta serviços para o exterior, isso ainda não está englobado, né, nessa emenda constitucional e nessa lei complementar. Eles continuam, talvez, né, só para esclarecer, exportação de serviço no Brasil é isenta de PIS, COFINS e ISS, tá? Então, uma vez que você continua exportando serviço, mesmo que troque a nomenclatura de PIS, COFINS e ICS para IBS e CBS, esses impostos continuam isentos. Então, não vai trazer nenhuma alteração aí para essas receitas do exterior, tá bom? Uma outra novidade que essa emenda constitucional trouxe e foi validada pela Lei Complementar 214 é esses split payment que os profissionais do ramo têm classificado aí como pagamento fracionado, que basicamente é o quê? Eu resumi aqui nesse slide, depois eu posso compartilhar esse material aí se vocês desejarem assim. É, basicamente é o quê? Hoje, como funciona pagamento de impostos? Você deve estar acostumado, você emite sua nota, no mês seguinte, o contador vai lá, gera os seus impostos, envia para você, você paga e pronto. Essa ideia que vem trazendo, né, o split payment é exatamente o contrário. Ao invés do prestador de serviço pagar o imposto dele, quem vai pagar o imposto dele é o contratante, ou seja, o comprador. Na hora em que ele fizer o pagamento do teu serviço, automaticamente. E aí, nós estamos falando de um sistema que ainda precisa ser bem desenvolvido, haverá grande necessidade de controle, né, tanto gerencial e financeiro de quem administra a empresa, quanto da equipe de contabilidade. Os escritórios precisam estar adaptados a isso que vai acontecer e cientes dessa importância, porque quando o contratante do serviço fizer o pagamento para você do seu boleto, a instituição financeira ou plataforma de pagamento automaticamente vai destinar o que é IBS e CBS para os órgãos de ofício. Então, IBS, Imposto
que vai ser distribuído entre a esfera municipal e estadual vai para lá, e os CBS, que são as contribuições, vão ser distribuídas ao governo federal no momento em que o contratante do serviço fizer o teu pagamento, tá? Isso aí traz um impacto para nós, prestadores de serviço, com relação ao fluxo de caixa. Porque observe que hoje você emite a nota, recebe integralmente ali, vou manter o exemplo de 30 mil, o seu 30 mil, e quando chegar em 20 de abril de 2026, você vai lá, paga o Simples Nacional, se for essa a sua forma de tributação, e você esteve com esse 30 mil em mãos daqui para lá, escolheu fazer os pagamentos, usou isso para fluxo de caixa, né, direcionou para as necessidades emergentes e tudo mais, e ponto. Com essa nova forma de pagamento fracionado, você já vai receber os 30 mil deduzido, né? Isso pode ser deduzido a 25 mil, 22 mil, 23 mil, né? E esses 7, 6 mil aí que você teria para trabalhar de fluxo de caixa até o próximo mês, você não vai ter, né? Então, isso é algo que é importante, né, destacarmos para não gerar problemas aí na hora do fluxo de caixa, né? Dito isso, nós temos então aí uma, uma legislação que está em andamento, nós temos algumas modificações que provavelmente acontecerão até para viabilizar a operação. Nós temos, né, o governo dizendo que o objetivo não é aumentar a carga tributária, né, nem nada disso, mas, de certa forma, as grandes empresas vão optar por quem paga mais impostos, né? E aí o contribuinte aqui, o prestador de serviço, vai ter que, em algum momento, definir o que fazer, né? O que que eu faço? Deixo de atender essa galera ou foco só nessa galera, né? Ou divido, crio duas empresas aqui e atendo as pequenas empresas com esse CNPJ e atendo as grandes empresas com esse CNPJ. Talvez seja uma forma também bem eficaz de fazer isso. É, E por que que eu estou fazendo novamente essa pincelada, dando essa pincelada novamente? É porque a legislação está de fato em constante alteração, ainda não há essa instrução normativa que defina para a gente na prática como isso se dará ao final de tudo, né? Então, legislação, né? Cada ano aí sai uma, um novo complemento, uma correção, uma revisão, e nós precisamos estar atentos a isso, né? É, Acho que vocês começando a mapear quem são o nicho de atuação de vocês e começando a segregar as despesas de forma correta e tudo no CNPJ, para que em setembro tomem a decisão mais assertiva, já é uma boa direção, tá? E tem eu tinha deixado um bônus aqui para vocês, só que eu não consegui deixar no slide, tá? Mas eu acho que é importante falar isso com vocês. É, Muitos talvez não saibam, né? Mas eu sugiro que vocês, após terminar esse webinar, vocês possam pegar o CNPJ de vocês, o cartão do CNPJ, e observe lá na natureza jurídica se tem um código determinado. Isso é, é o bônus aqui, porque isso já é antigo, não trata dentro da reforma tributária, mas é algo que eu considero muito importante, tá? Então, eu não poderia deixar passar isso batido, né? Quando você olha lá no teu cartão do CNPJ, natureza jurídica, e vê um código, um número lá, tá? 213-5, isso significa algo muito importante e ruim para você, tá? Que isso, Andrews? Essa natureza jurídica, ela basicamente diz o seguinte:
esta empresa presta serviço através de uma pessoa e essa pessoa tem um CPF e o CPF dela é responsável ilimitado por todos os problemas nesse CNPJ. Ou seja, você às vezes tem um funcionário contratado na sua empresa, cuja natureza jurídica é 213-5, né? Você vai responder na pessoa física se tiver um processo trabalhista, por exemplo, né? Você pode ter bens da pessoa física atrelados ao CNPJ para pagar talvez um empréstimo, uma dívida com o fornecedor. Então, essa natureza jurídica eu recomendo para todos os meus clientes. Olha, troca isso do teu CNPJ, faz uma alteração contratual, transfere isso para a sociedade empresária limitada, sociedade unipessoal, né? Porque dessa forma que tá, você responde solidariamente com o teu CPF e os bens que estão lá na sua pessoa física, né? E se você tem algum contratempo ali no meio, isso pode te prejudicar. Então, procura seu contador, observa isso, porque talvez hoje isso não faça sentido para você, que está ouvindo aqui o Andrews falando, mas daqui a pouco, em uma determinada situação, isso possa ser relevante e poderia ter sido resolvido com muita facilidade através de uma alteração contratual. Bom, nós temos aí até 4 horas, 10 minutos, Daniel, que podemos aí abrir ao público, né? Sim, maravilha. As Primeiro, questionamentos. Eu tentei ser bem sucinto aqui, porque essa legislação ela traz sim. muita coisa. Então, eu acho que de princípio o que é legal é nivelar todo mundo ao que está acontecendo, qual é a legislação que rege isso, qual é a consequência imediata e o que a gente pode fazer, né? Daí, eu tentei enxugar o máximo aí para ser didático e pôr no slide aí de forma que as pessoas pudessem acompanhar. Perfeito, acho que foi muito didático mesmo. Já tive até um feedback positivo aqui de alguns colegas. Eu Legal. mesmo que não sou linguista, acho que um dos poucos não linguistas aqui, eu sou da área financeira. Eu também não entendia completamente muitas coisas desse tema e eu acho que ficou bem mais claro para mim também. E eu acho que foi bem Legal. completo, que você conseguiu trazer várias das situações, né, dos empresários aqui, do pessoal, das empresas, né, que fazem parte da associação, porque tem gente no Simples Nacional, tem gente no lucro presumido, tem gente que faz Sim, exportação de serviços, né, então tem muita questão ligada com tudo isso. sim, sim. Então, obrigado pela sua participação. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Eu, na verdade, até separei umas aqui também para te fazer. Pessoal que quer fazer pergunta, pode deixar aqui no chat, tá? A gente tem aqui na barrinha inferior um cantinho de a gente pode destinar para perguntas e respostas. Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer aqui já bom, a gente entendeu, eu entendi aqui pelo menos que não tem nenhum aumento de imposto, pelo menos essa não é a intenção, né? E não tem nenhum aumento, pelo É, menos desde já, né, em 2026, em relação a impostos. É, mas tem alguma coisa, por exemplo, que o pequeno empresário aqui, o tradutor que tem uma empresa de tradução pequena, que emite sua nota fiscal ali no site da prefeitura, ele vai precisar fazer algum ajuste já desde já, alguma coisa enquanto ele ainda tá verificando com o seu contador se ele, a opção que ele vai tomar, ele precisa mudar alguma coisa na nota fiscal na hora de emitir ali ou não? não, não. A princípio, o nota de serviço aí do governo federal, né? Ele manteve a estrutura que já vinha sendo praticada aí desde a implantação dele para todas as pessoas, né? Nós sabemos aí que a partir de 2025, algumas prefeituras, não todas, né, mas algumas prefeituras já encerraram as atividades ali de suas plataformas de emissão de nota, transferindo tudo isso para o governo federal. Então, a partir desse momento, tudo ali já estava dentro de um parâmetro que não exige mudança nesse momento
de qualquer um que vá prestar serviço aí e emitir nota fiscal. Basta lembrar aqui, reforço, que a partir de setembro de 2026 haverá uma opção, e aí essa opção talvez trará a mudança nesse cenário para 2027, tá? Maravilha. Então, acho que é importante esse tempo, né, que não vai ter nenhuma mudança prática, né, a gente já ir se informando cada vez mais, falando com o contador. Acho que o planejamento tributário é muito importante, né, uma preocupação que o empresário Muito tem que ter, importante. né, a gente não quer pagar mais imposto do que precisa e a gente já não paga Sim, pouco, né? Então é verdade. realmente muito importante. Eu tenho mais uma dúvida um pouco mais específica aqui sobre essa questão de tomada de crédito que eu tinha também visto ali um pouco, tinha ficado confuso, acho que ficou muito mais claro agora. Mas eu queria saber assim se já existe uma visão de que no caso de um cliente grande, uma empresa grande que para ela faz sentido receber o crédito de volta ali do fornecedor, ele então vai tender a escolher um fornecedor que gere crédito para ele. Isso é uma regra, sempre vai ser, ele sempre vai priorizar esse tipo de fornecedor que vai emitir crédito para ele, ou pode ser que ele encontre vantagem num fornecedor que é optante pelo simples? É. A gente pode partir daquela máxima que não existe nada novo, tudo se copia, né? Então, esse modelo que a gente está vendo ser adotado agora, ele já aconteceu em outros momentos, né? Com outros tributos, né? Outras contribuições, né? Quando são enxugadas em um local só, tá? Então, você percebe que historicamente, todo fornecedor que tem, todo contratante que tem direito a crédito, o cara escolhe ter aquele crédito, tá? Porque para ele é, e aí eu estou falando normalmente das empresas grandes, tá? Uhum, Por quê? Porque por trás de uma empresa grande vai ter uma assessoria tributária. E a assessoria tributária, ela vai no viés de captação de crédito, captação de crédito. Existe mercado para isso, tá? Empresas abrem falência e tem lá em seus ativos, no balanço, créditos identificáveis, reais, né? No seu balanço. E aí ela vende aquela empresa por milhões. Então, assim, estou falando isso por quê? Porque isso é uma prática de mercado, existe isso e isso é consolidado. Muito provavelmente, eu não posso taxar 100% das empresas, porque é óbvio, né, que pode ser que tenha um diretor que ame a figura do tradutor XYZ e o cara não vai abrir mão dele de modo algum. Mas a tendência é que a assessoria tributária, jurídica dessas grandes empresas sugiram, né, a contratação de empresas que retornem para ele maiores créditos, tá? uhum. Maravilha. Então, acho que como você falou, é importante entender o perfil dos clientes, né, para saber, junto com o apoio do contador, para tomar a melhor decisão, né, na hora de escolher Exato, um exato. regime aí. Talvez a solução, Daniel, vai ser essa que Uhum, eu sinalizei, né? A pessoa ter uma empresa de tradução para manter um determinado nicho de clientes, né? E ter uma outra empresa de tradução, talvez ali congelada, em stand-by, uhum. para atender os contratos maiores, né? Dois CNPJs, né, no caso, então, cada um É, ali com uma opção tributária. talvez seja essa uma opção. E aí eu Uhum, deixei detalhado ali que o mercado se comunica. Por quê? Porque todos uhum. os dias nós é, É. iremos ver a manifestação do mercado com relação a isso. E aí a ideia é fazer o quê? Ó? O mercado está indo por aqui, não é possível que todo mundo Uhum. aqui está errado e só esse guru aqui está certo. Então é importante observar, né, a movimentação de mercado aí para tomar a decisão. Maravilha. Isso aí. Então, fiquem com essas dicas aí, pessoal. Então, Andrews, obrigado mais uma vez pela sua presença. Acho que foi muito importante para todo mundo. A gente quer cada vez mais trazer esses assuntos que fogem um pouco ali do mundo técnico da tradução, mas também que atendem o interesse dos empresários, né? E para quem Maravilha. precisar de um suporte contábil aí, pode contar também com o Grupo Penta. Precisar do contato do Andrews, pode falar comigo.
E então é isso. Obrigado mais uma vez, Andrews. Maravilha, Espero que a gente Daniel. possa trazer você aqui de novo para talvez tratar de algum outro assunto, porque foi bem bacana realmente. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de participar aí com vocês e com certeza todo cliente aí vindo da Bliss vai ter uma oferta bem especial aqui com a gente, tá bom? Opa, maravilha. Beleza, obrigado, Andrews. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.